Boa tarde. Então vamos dar início a mais uma aula aberta. Tenho aqui uma folhita com um resumo do percurso do professor Dr. Manuel Monteiro. Vamos aguardar. Há mais gente para chegar? Ainda? O professor Dr. Manuel Monteiro, ainda estudante, creio que com 13 anos, aderiu à juventude centrista, tornou-se presidente da Comissão Política Nacional da JC em 90. Não, em 85. 85, desculpe, a gente confia às vezes em certas fontes. Apoiado por Adriano Moreira, acabou por assumir mais tarde a liderança do CDS em 92, num congresso realizado em Lisboa, derrotando o oponente Basílio Horta e Lobo Xavier. Optou por um discurso de ruptura em relação às gerações anteriores, por isso aquela modificação da designação de partido de CDS para CDS-PP. Nessa linha reprovou na altura, não sei qual é a sua posição hoje, o Tratado de Maastricht, a União Económica e Monetária, entre outros aspectos. Em 93 foi eleito deputado do Parlamento Europeu. 94. Desculpa. Em 94. Nas legislativas de 95 deu ao CDS-PP uma das maiores votações de sempre, com cerca de 500 mil de votos. Jurista de profissão, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, exerceu funções na Confederação da Indústria Portuguesa, no Banco Comercial Português, lecionou no Instituto Politécnico de Tomar e lecionou e ainda leciona na Universidade de Lusíada de Lisboa e do Porto. A 11 de abril de 2012 concluiu o doutoramento na Universidade de Lusíada, defendendo uma tese com o título do recenseamento eleitoral em Portugal, obtendo a classificação de 18 valores, com distinção e louvor, por unanimidade. Isto eu penso que está certo, porque vi em vários jornais. Por curiosidade, refiro que a referida tese propõe uma mudança do tipo de recenseamento eleitoral obrigatório para um sistema de recenseamento voluntário. Depois, se puder, adianta-nos alguma coisa sobre essa proposta. Sr. Professor, podemos falar de valores de direito? Bom, muito obrigado, Sr. Professor, pelo convite. Eu espero não os incomodar. Eu já pedi desculpa que vi todo engravatado. Eu hoje tive uma sessão, eu por norma de gravata, também tenho que confessar, mas hoje tinha uma sessão solene lá na Universidade e tínhamos que estar assim mais apraltados, portanto peço-lhes imensa desculpa por isso. Eu tenho muito gosto em estar aqui convosco, dar-vos a minha opinião sobre aqui o conjunto de desafios para os quais o Sr. Professor fez o favor e teve a amabilidade de me convidar para aqui vir conversar convosco, e depois estou à vossa disposição para tentar, se souber, responder a alguma dúvida ou alguma pergunta que entendam fazer. Como aqui foi dito pelo Sr. Professor, quando se deu o 25 de Abril de 1974, portanto nós comemoramos agora, como sabem, há poucos dias, os 40 anos do 25 de Abril, eu tinha 12 anos, e aquela época, como dizíamos no carro, era uma época em que nós comíamos política, bebíamos política, os nossos grupos dentro da escola, eu estava no liceu, hoje chamado escola secundária, os nossos grupos eram definidos em função do alinhamento político. O grupo tal pertence ao partido tal, o grupo tal pertence ao partido tal, e, portanto, todos nós, pelo menos os da minha geração, sabem que assim era, sabem que assim foi, com excessos em muitas circunstâncias, com coisas que hoje, olhando para trás, dizemos, mas como é que aquilo foi possível? Mas, de facto, eram essas as realidades. E os liceus, as escolas, desde tenra idade para os seus estudantes, não eram alheias nem insensíveis ao fenómeno político e à agitação política que existia no país. Também, como disse aqui ao Sr. Professor e aos colegas que vinham no carro, os primeiros papéis políticos que eu distribuí na minha vida
eram da Juventude Socialista, eu teria 12 anos, 13 anos, eu fui colega e de quem fui amigo, e sou muito amigo do atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que é do Partido Socialista, o Dr. António Costa, e, portanto, nós ficámos sempre amigos, ele no lado dele e no meu, mas pouco tempo depois envolvi-me na Juventude Centrista, muito fruto de uma influência familiar do meu avô materno, que era do CDS, um homem aqui do Vieira do Minho, no distrito de Braga, e eu comecei a candidatar-me à Associação de Estudantes. Na altura, as listas para as associações de estudantes eram apoiadas pelas organizações político-partidárias, penso que hoje isso já não sei se ainda se mantém, mas na altura às era vezes e às vezes mantém-se qualquer coisa, mas mais mitigado, portanto mais disfarçado. Na altura não, as candidaturas às associações de estudantes eram marcadamente políticas e, portanto, havia campanha política muito acesa. E era uma época em que, a norte, as forças mais de esquerda tinham muita dificuldade em se afirmar, porque os jovens mais de direita estavam em maioria, e a sul, ao contrário, e também em Lisboa, acontecia o inverso. Portanto, quem não pertencesse a determinados grupos tinha mais dificuldade em se afirmar. Havia sistematicamente RGAs, reuniões gerais de alunos, em que se decidiam coisas engraçadíssimas. Hoje, se calhar, achamos, não vou aqui dar ideias, não é? Mas era os horários. Eu lembro-me das RGAs no meu liceu, em que os alunos de braço do ar decidiam as horas a que determinadas disciplinas poderiam ou não poderiam ser dadas, etc. Sei lá, contestações a determinados professores de quem por vezes não se gostava, e houve muitos professores que foram convidados a ir pela porta da rua, decisões tomadas em RGA, não estou a dar ideias, não estou aqui a sugerir nada, não vão amanhã dizer, ou não, Monteiro foi ali para a albergaria à velha propor que os estudantes se manifestassem contra os professores, ou coisa que o valha, não é nada disso. Que eu estou apenas a tentar retratar o ambiente em que me envolvi sob o ponto de vista político, e tenho que lhes confessar, para mim foi um ambiente extraordinariamente apaixonante, com excessos, com coisas mais positivas, com coisas mais negativas, mas era um ambiente que, apesar desses excessos, nos convidava desde muito cedo a ler e a estudar. Porquê? Porque sistematicamente, nas aulas, nos intervalos, fora da escola, nós estávamos permanentemente em discussão política e nenhum queria fazer má figura perante o outro. E, portanto, não fazer má figura perante o outro significava ler, significava, desde muito cedo, ter cultura. E ter a perspectiva do conhecimento, da leitura, do saber, era um elemento muito importante para sermos aceites na discussão com os outros. Caso contrário, aparecia sempre alguém que já tinha lido mais qualquer coisa do que nós e dizia, pá, está calado, só dizes disparates porque tu não sabes o que estás a dizer. E, portanto, era uma época, e esse aspecto para mim foi muito positivo, em que nós não tínhamos apenas palpites ou opiniões, ou procurávamos não ter apenas palpites ou opiniões, mas era uma época em que procurávamos, à direita ou à esquerda, ter cultura. Ler Marx, ler Lenin, ler outros autores que não de esquerda, nomeadamente as pessoas. Eu posso lhes dizer que fui educado a ler os meus primeiros livros de política, foram livros de esquerda. Para quê? Precisamente para tentar encontrar a argumentação que me poderia levar a contrariar ou a contestar, como muitos colegas meus de esquerda, os primeiros livros que liam eram livros de autores de direita, precisamente para terem um contraponto e para poderem saber o que é que o seu interlocutor iria dizer. Portanto, a ideia de que quem era de esquerda só lia livros de esquerda e quem era de direita só lia livros de direita, isso não era verdade, até porque a formação e o conhecimento que nos permitia conversar uns com os outros levava a que conhecêssemos também, antes deles falarem, ou a que tentássemos conhecer, antes deles falarem, o que eles nos iam dizer, precisamente para podermos argumentar e contra-argumentar. E
E esse aspecto foi um aspecto fascinante, porque começamos muito cedo a ter um traquejo de leitura, de estudo, de conhecimento, como depois uma outra coisa extraordinária, que era o saber comunicar, aprender a comunicar, precisamente para tentar convencer as plateias, as assistências. Eu aprendi, antes de ter lido isso em Lenin, como dispor as pessoas numa sala. Ou seja, imaginem que eu tenho um grupo minoritário, vou para uma assembleia em que sei que a maioria das pessoas não são a favor das minhas ideias, é muito importante saber como é que o meu grupo se dispõe na sala. Por norma, as pessoas têm tendência a sentarem-se juntas. Isso era um erro. E, portanto, nós sabíamos, quando queríamos criar instabilidade numa assembleia, ou quando queríamos criar confusão, ou tentar dominar a assembleia, punhamos as pessoas, as nossas pessoas têm que estar dispersas e não todas juntas. Precisamente porque há um que fala dali, outro que fala dacolá, outro que fala daqui, outro que fala daqui, para dar a ideia de que somos mais do que aqueles que efetivamente somos, e, portanto, isso tudo se aprendia nesse momento de habitação, de contacto político. Outra coisa que Lenin ensinava e que nós aprendíamos também, mesmo os que eram de direita, que era como tentar que uma Assembleia que é maioritariamente contra nós possa virar a nosso favor. Então temos que cansar a Assembleia. E o que é isso de cansar a Assembleia? Ponto de ordem à mesa. Sr. Presidente da mesa, ou pessoa que está... Não estou a entender o que aquela pessoa disse. Requerimento. Peço que a votação não seja já. Às tantas, há sempre alguém, ou porque tem o autocarro para apanhar, ou porque o pai vem buscar, que vão saindo, e os nossos são os últimos a sair. Precisamente porque estão estruturados, estão informados, estão instruídos para saber como dominar uma Assembleia, como controlar uma Assembleia. Portanto, estão a ver estes pequenos pormenores, que às vezes parecem menores, em que de uma minoria se pode levar a que essa minoria ganhe uma determinada eleição. Tudo isto é pensado, tudo isto é estudado, tudo isto é refletido e tudo isto depois efetivamente conduz a que as coisas possam correr de uma forma ou possam correr de outra. Bom, tudo isso eu aprendi não só pela leitura, mas também pelo contacto, pelo convívio e pelo treino que outros mais velhos nos davam, no sentido de fazermos com que a nossa escola ou o nosso liceu tivesse associações de estudantes da nossa área política. Portanto, fazíamos nós, faziam os outros. É evidente que nem sempre isto acabava bem, e muitas das vezes no meio destas coisas havia umas cadeiras que voavam, uns muros que se levavam, etc, etc, etc. Mas pronto, foram fases da nossa vida extraordinárias. Por exemplo, há pouco eu vinha a dizer aos senhores doutores que no meu liceu havia dois grandes blocos. De um lado, por incrível que lhes possa parecer, havia um bloco de pessoas do MRPP, do CDS, do PSD e do PS, e do outro lado o bloco do Partido Comunista, da UEC, o que existia na altura, a União dos Estudantes Comunistas, e da UDP. E, portanto, estão a ver, o próprio MRPP estava do nosso lado, não porque gostasse de nós, mas porque gostava menos ainda, como sabe, dos revisionistas, não é verdade? Do revisionismo, e, portanto, a luta contra os revisionistas do PC fazia com que existisse uma solidariedade, entre aspas, até com forças políticas que não tinham nada a ver com aquilo. Depois, já tinha antes do 25 de Abril, chamavam o MRPP os meninos rabinos que pintam paredes, e, portanto, os meninos rabinos que pintam paredes, que muitas das vezes eram vistos até como pessoas de esquerda de uma determinada elite e de uma determinada classe social mais elevada, precisamente para contrapor, diziam os do PC, àqueles que provinham de uma classe social mais operária, etc, etc, etc. E, portanto, isto leva-me a introduzir a questão nestes termos. Não há uma esquerda e não há uma direita. Portanto, muitas das vezes, reduzir as coisas dizendo a direita ou a esquerda, isso não é correto sob o meu ponto de vista. À esquerda existem várias esquerdas, como à direita existem várias direitas.
Isto não é a Seleção Nacional de Futebol de Portugal contra a Espanha ou a Seleção Nacional da Espanha contra a França. Não são dois grupos. Porque dentro da própria Seleção Nacional, ela é uma só, mas existem jogadores do Benfica, existem jogadores do Porto, existem jogadores do Sporting, do Real Madrid. Agora, se calhar, existem mais do Real Madrid do que dos outros clubes que estão cá dentro. Bom, mas coisas da vida. Mas, portanto, o exemplo que estou a dar é para tentarmos entender que, quando dizemos a direita e a esquerda, isso não é assim. Inclusive, porque depois, obviamente, há interesses táticos e estratégicos, eu posso-vos dizer, não tenho qualquer problema em dizer publicamente, durante muitos anos, o grande adversário do CDS, eu fui presidente do CDS, o grande adversário do CDS era o PSD. Sempre foi o PSD. E o grande adversário do PSD era o CDS. Para fora, o grande adversário do PSD é o Partido Socialista, mas, na realidade, os mais próximos, aqueles que perante a opinião pública são os mais próximos, são aqueles que nos podem tirar os votos necessários para derrotar o adversário. Coisa que, por exemplo, o atual Presidente da República, o professor Cavaco Silva, levou, e muito bem, à exaustão, muito bem sob o ponto de vista dele, muito mal para mim, quando lançou uma ideia do voto útil. O que era essa coisa do voto útil? Era, votem em nós para que o PS não ganhe. E, portanto, isso conduziu a que o CDS, naqueles anos, ficasse com uma expressão extraordinariamente reduzida, porque havia muita gente que iria votar no CDS, mas como não queria que o Partido Socialista ganhasse, dizia, eu gosto deste, mas como o meu não tem hipótese de ganhar, vou votar naquele para que aquele outro não ganhe. E, portanto, isto leva, como devem calcular, a que as pessoas que eram do CDS detestavam as pessoas que eram do PSD, porque sentiam que as pessoas do PSD lhes estavam a tirar votos e em determinada altura, o CDS foi ao tapete. Quer dizer, o CDS chegou a ter 4% dos votos em 1991, em 87, nas primeiras eleições em que o professor Cavaco Silva teve a maioria absoluta, e isso era uma coisa dramática e, portanto, havia entendimentos. É evidente que isto nunca é dito em público, mas havia entendimentos muito mais fáceis entre o CDS e o Partido Socialista, porque o objetivo do PS era que o PSD enfraquecesse. E o PS sabia que se o CDS subisse, o PSD descia, e, portanto, o Partido Socialista tinha todo o interesse em que o CDS subisse. Estão a entender? Por vezes, estas contas não são do domínio público, não são apresentadas publicamente, mas esta é a realidade, depois, do modo como as coisas funcionam em termos objetivos. No plano das ideias e no plano dos princípios, nós, em determinado momento, nós tivemos aqui um problema, sob o meu ponto de vista, para entenderem, complicadíssimo a seguir ao 25 de Abril. O 25 de Abril, que começa por ser um golpe de Estado militar, e só depois se transforma numa revolução. Um dia aprendereis, não sei se já aprenderam isso, quer dizer, mas aprendereis a fazer essa distinção terminológica entre o que é um golpe de Estado e o que é uma revolução, mas a verdade é que a revolução é uma revolução contra a direita. Portanto, apresenta-se publicamente uma revolução contra a direita. E o que era a direita na linguagem de quem fez a revolução? O antigo regime. O antigo regime é o regime das direitas, da direita. É o fascismo, é a direita. Isso colocou um problema complicadíssimo a seguir ao 25 de Abril a quem não era de esquerda e se queria apresentar como sendo de direita. Porque se a revolução era apresentada como sendo uma revolução contra a direita, e direita era identificada por ser o antigo regime, o regime autoritário de Marcelo Caetano, que sucedeu a Salazar, quem era de direita corria o risco de ser conotado e identificado precisamente com o regime que tinha acabado de ser destituído. De tal modo, que Portugal é talvez o único país da Europa democrática em que o partido mais à direita se chama do centro. Reparem, nós tínhamos PC, MRPP, Partido Socialista, PPD. O PPD surge como PPD porque no momento em que eles vão apresentar o partido, no Norte tinha aparecido o Partido Cristão, PSCD, Partido Social Democrata Cristão, PSDC. E Sá Carneiro, Balsemão e um outro, Magalhães Mota,
percebem isso, percebem que não podem lançar o nome de Partido Social Democrata e surge PPD, portanto Partido Popular Democrático. E o CDS, que é o partido mais à direita, aparece a chamar-se Partido do Centro. Ora, se há um partido ao centro, o que é que está à direita? Nada, não havia nada. Em termos de partidos, melhor dizendo, havia alguns partidos que nem sequer são autorizados, que são ilegalizados, que era o Partido do Progresso, o Partido Liberal, com gente mais ou menos conotada com o antigo regime, mas, na democracia, a casa começa-se a construir do centro para a esquerda. O CDS, sendo um partido conotado com a direita, chama-se a si próprio Partido do Centro. Ora, se ele está ao centro, nós dizíamos, então o que é que está à direita? À direita estava o antigo regime. Isto é uma situação que é engraçada, porque só muda em 1992, quando eu chego a presidente do CDS e digo que o CDS é um partido de direita. E porquê só em 1992? Porque houve sempre um estigma, houve sempre uma certa dificuldade em quem era de direita se assumir como sendo de direita. Porquê? Porque ser de direita era, em muitos sentidos, ser conotado com o antigo regime. Não acontecia isso em mais nenhum país da Europa Democrática. Mas é engraçado. Partido do Centro. E o que era mais curioso é que aqueles que tinham fundado o partido, pelo menos os principais rostos, eram verdadeiramente do centro. Freitas do Amaral foi sempre... Eu sempre tive uma relação muito difícil com o professor Freitas do Amaral, e a verdade é que ele era um homem do centro. E os eleitores do CDS eram homens de direita, homens e mulheres muito mais à direita do que o próprio líder do próprio partido. Ele nem sempre entendia os seus militantes e os seus eleitores, como nem sempre os eleitores e os militantes o compreendiam a ele. Aliás, nessa época, a grande empatia, porque a política precisa de carisma, precisa de empatia, era com um homem que depois morre com Sá Carneiro, chamado Amar da Costa, e não era propriamente com Freitas do Amaral. Freitas do Amaral era uma pessoa mais distante, de trato mais difícil, ou por timidez, ou por feitio, fosse o que fosse. A verdade é que não havia uma grande empatia com aquela pessoa, havendo essa empatia com um senhor que foi fundador com ele, chamado Adelino Amar da Costa, que depois morre no avião em que seguia Sá Carneiro, que vinham aqui para o Porto fazer um comício do general Soares Carneiro, que na altura era candidato à presidência da República contra o general Ramalhianes, e o avião cai. Portanto, uma discussão que ainda hoje se mantém sobre se aquilo foi um atentado, se foi uma avaria. Atentado ou avaria, a verdade é que morre Sá Carneiro, morre a mulher de Sá Carneiro, morre Amar da Costa, morre a mulher da Amar da Costa, morrem todas as pessoas que iam naquela avioneta a sair do aeroporto em Lisboa. Bom, mas isto para lhes dizer que a construção da nossa casa partidária começa manca, começa torta, quer dizer, começa com um partido do centro, sem haver uma direita que se assumisse como tal. Depois ainda se tentou, em determinado momento, o general Caúza da Riaga, que tinha sido um homem importante antes do 25 de Abril nas Forças Armadas Portuguesas, criou um partido, a que chamou MIRN, MIRN PDP, Movimento de Independência, Renovação ou Reconstrução Nacional, PDP, Partido da Direita Portuguesa. Isso não teve grande expressão. Havia um outro partido chamado PDC, Partido da Democracia Cristã, que é ilegalizado pelo Movimento das Forças Armadas e é proibido de concorrer logo nas primeiras eleições em 1975. Aliás, esse partido tinha uma coligação com o CDS e o CDS teve que refazer, de onde vem, aliás, curiosamente, o engenheiro Nuno Cassis, que vem do PDC. E, portanto, o CDS teve que refazer à pressa todas as suas listas, porque um dos seus parceiros estava impedido de entrar na sociedade, porque os militares tinham dito que esse partido não pode concorrer às eleições porque, na nossa opinião, não respeita o código e o quadro de pensamento de acordo com o programa do Movimento das Forças Armadas e, portanto, as coisas começaram partidariamente a evoluir-se dessa forma. Ora bem, nessa época, o que é que fazia com que existisse uma clara separação de áreas no ponto de vista das ideias e do ponto de vista do pensamento? Nessa época, à esquerda, uma defesa grande
em muitos aspectos intransigente da propriedade coletiva. À direita, a defesa da propriedade privada. Reparem, só em 1989, com a segunda revisão da Constituição Portuguesa, é que os bancos voltaram a ser privados, os seguros, os transportes, etc, etc, etc. Portanto, nós vivemos até 1989 com uma economia coletiva nos principais setores de atividade económica e produtiva, principalmente porque isso correspondia a um objetivo e a uma identidade clara de um determinado pensamento político de esquerda, e a direita defensora da propriedade, de valores de família, a impossibilidade de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, claramente ligada em muitos aspectos à Igreja Católica, portanto com um discurso identitário muito claro em matéria de costumes e, portanto, raiando, em alguns aspectos, uma lógica que ultrapassava o conservadorismo. Eu vou procurar explicar-lhes porque é que eu sou um conservador, assumo, mas faço uma distinção entre o que é ser um conservador e ser um reacionário. Eu não me considero, nunca me considerei um reacionário. Um reacionário, para mim, é aquele que reage negativamente sempre a qualquer mudança. É sempre contra. Um conservador é aquele que aceita as mudanças na medida em que não põe em causa valores fundamentais da tradição. E quais são esses valores fundamentais do que era à direita e do que aquilo que, para mim, ainda faz sentido ser de direita? Em primeiro lugar, a nação portuguesa. A identidade da nação e a capacidade de afirmação da nação sob o ponto de vista político. E, portanto, quem é de direita, como é o meu caso, não é a favor do Tratado de Maastricht, não era ontem, não é hoje. Quem é de direita diz, nós podemos estar na União Europeia, mas não podemos aceitar que os poderes políticos do nosso governo, da Assembleia da República, sejam todos os dias transferidos para o Parlamento Europeu e para a Comissão Europeia. Ou seja, se me permitirem, vamos admitir que todos vivemos num apartamento, o apartamento é o nosso Estado, vivemos todos num prédio e o prédio será a União Europeia. Nós temos espaços comuns, os elevadores, as garagens se existirem, a porta de entrada, são os espaços comuns, mas temos espaços próprios, os nossos apartamentos. A questão que se coloca a partir de determinada altura é saber se cada apartamento deve ou não deve continuar a ter porta. O que é a porta? A fronteira. Deve ou não continuar? E havendo porta, a porta deve estar aberta ou a porta deve estar fechada? E se a porta deve estar aberta ou deve estar fechada, quem toma a decisão para saber se a porta está aberta ou se a porta está fechada? Quem acredita num determinado modelo da Europa diz a porta pode estar aberta ou fechada, mas a decisão deve ser cada vez mais tomada a nível europeu. Quem, como eu, entende que a decisão deve ser tomada pelo dono da casa, diz, não, a porta está aberta ou fechada, se eu quiser que a porta está aberta ou fechada. Ora bem, esse valor, para mim, é um valor que continua a distinguir a direita da esquerda ou de uma determinada esquerda. Porque, seriamente, os senhores dirão, bom, mas amanhã se vier aqui uma pessoa do Partido Comunista Português, ele terá provavelmente um discurso muito semelhante àquele que o Manuel Monteiro está a ter, porque eles também não concordam com esse modelo da União Europeia, falam muito da soberania nacional e, portanto, então, o que é que distingue um pensamento de alguém que está aqui a afirmar direita nessa matéria daquele que é do Partido Comunista Português? Bom, há, obviamente, sob o meu ponto de vista, nestas coisas é sempre útil ouvir o contraditório e é sempre útil ouvir a outra parte para depois fazermos uma avaliação daquilo que um diz e daquilo que o outro diz, para depois, livremente, tomarmos as nossas opções e definirmos o caminho que entendemos seguir. Bom, mas já lá vamos a essa questão desta ideia de direita e desta ideia do Partido Comunista, que hoje, verdade seja dita, e já dá muito tempo a essa parte, aliás, quando foi aprovado em 1992 o Tratado de Maastricht, o Tratado da União Europeia, quem votou contra foi o Dr. Carlos Carvalhas, líder do Partido Comunista Português, quem votou contra, ao nível dos partidos com representação parlamentar, e votámos nós, o CDS, que éramos também contra o Tratado da União Europeia. A referência deles neste momento
tem sido o Dr. Garcia Pereira, precisamente porque esteve aqui e referiu exatamente esse assunto. Pronto, o Dr. Garcia Pereira e o MRPP também sempre tiveram essa posição, sempre foram contra, mas o MRPP não tinha e não tinha na época representação parlamentar, portanto não tinham deputados eleitos na Assembleia da República. Ora bem, eu cresci, e já vão ver onde eu quero chegar, na ideia de que ser de direita era defender a família, e entendendo por família um homem e uma mulher. Eu cresci na ideia de que ser de direita era defender o mérito. O que é que isso quer dizer? A perspectiva de que deve existir salário desigual em função das capacidades de cada um e, portanto, contrariando a ideia de igualdade, não acreditando na igualdade. A igualdade pode ser um ponto de partida, tenho dúvidas sobre isso, mas não é seguramente um ponto de chegada. E a verdade é que nas próprias escolas se pratica a desigualdade, e bem, sob o meu ponto de vista, os alunos que têm melhor nota face aos alunos que têm pior nota são aqueles que ou estão melhor preparados ou são mais capacitados. É um facto. Portanto, há uma manifestação de desigualdade natural e, portanto, eu acreditei sempre na desigualdade, na diferença, ou melhor dizendo, na diferença entre as pessoas como ponto de partida e como ponto de chegada. Essa é uma questão fundamental, a diferença entre as pessoas. Eu cresci acreditando nos valores da direita, na defesa, obviamente, da iniciativa privada e da propriedade privada. Portanto, a perspectiva de que cada pessoa deve ser incentivada, deve ser livre de ter a sua empresa, de ter o seu negócio, e a economia deve ser maioritariamente detida. As empresas devem estar maioritariamente nas mãos de privados e não nas mãos do Estado. Portanto, estas três áreas, família, diferença entre as pessoas, defesa da propriedade privada e incentivo a que a maioria da economia esteja na mão de privados e não na mão pública, não na mão do Estado. Quando eu digo Estado, não é apenas Estado Central, mas câmaras municipais, etc., etc., eram três ideias fundamentais que me levaram, objetivamente, a acreditar num pensamento de direita. Como sabem, provavelmente já devem ter tido essa noção nas aulas, há quem discorde desta conversa de direita e de esquerda. Como é que isto começou? Isto começou, como provavelmente já aprenderam, a seguir à Revolução Francesa, em que há uma Assembleia, a Assembleia tinha uma disposição geográfica, geométrica, se quiserem, física, muito semelhante àquela que é hoje o Parlamento inglês, ao contrário da nossa. A nossa é assim. O Parlamento inglês é uma bancada de um lado e uma bancada do outro. Há onde reparar que o primeiro-ministro inglês, que é também deputado, porque ele não deixa de ser deputado enquanto é primeiro-ministro, está sentado na primeira fila da sua bancada e o líder da oposição está sentado na fila da frente. É um pormenor engraçado que a distância entre os dois foi pensada, foi calculada. Imaginem que eu tenho o braço estendido com uma espada na mão. Vamos admitir que isto é uma espada. E já agora, se me permite, dá-me licença. Imagine que isto é uma espada, estendo ao seu braço. A distância está pensada neste sentido. As pontas das espadas tocam-se, mas não há possibilidade de nos agredirmos. Ou seja, o Parlamento é um local de combate sem agressão física. E, portanto, a distância foi pensada nessas formas. O nosso Parlamento foi pensado numa postura diferente. Quem está na primeira fila, as pessoas mais importantes da primeira fila na Assembleia da República, estão sentados de uma forma inferior à primeira fila do Governo. Portanto, o Governo continua a ter um papel sobreposto à própria posição geométrica, geográfica, física da própria Assembleia. No Parlamento inglês não é assim. O Governo no Parlamento está ao mesmo nível. E o Primeiro-Ministro, enquanto ali está, é deputado como os outros. Ora bem, em França, após a Revolução Francesa, que levou, como sabem, à decapitação dos reis, havia duas alas e havia um presidente.
E, em determinado momento, alguém leva uma proposta a essa Assembleia e a proposta era a seguinte: as leis que aqui são aprovadas entram logo em vigor ou o rei deve dizer se concorda ou não? Hoje, em Portugal, o Parlamento aprova uma lei, mas o Presidente da República tem que dizer se está de acordo. E na época dizia-se assim: o rei deve poder dizer que concorda ou não. Deve ter o direito de vetar a lei ou de dizer que concorda com a lei. E então aconteceu o seguinte: os que se sentavam à esquerda do Presidente disseram todos: o rei não manda nada. E os que se sentavam à direita do Presidente disseram: o rei deve continuar a mandar. Ora bem, os que estavam sentados à direita queriam conservadores, queriam conservar o poder do rei. Os que se sentavam à esquerda queriam alterar, progressistas, queriam evoluir, queriam modificar esse poder. A coisa nasceu daqui. A ideia de que quem se sentava à direita eram os conservadores e quem se sentava à esquerda eram os progressistas, eram os que queriam alterar aquela que era a tradição existente até aí. E, portanto, a questão da direita e da esquerda advém fundamentalmente daí. É evidente, este grupo está sentado à minha esquerda e este grupo está sentado à minha direita. Mas se eu me virar de costas, as coisas alteram-se. Portanto, há quem tenha dúvidas sobre se faz sentido falarmos de identidade de direita ou identidade de esquerda, atendendo que a pessoa que pensa isto, tanto pensa sentado aqui como pensa sentado acolá. E, nesse sentido, há quem entenda que mais importante do que falar de direita ou de esquerda é falar das ideias políticas, identificando as ideias políticas pelo seu nome. Ou ideias de natureza socialista, ou ideias de natureza democrata cristã, ou ideias liberais, ou ideias de natureza marxista-leninista, ou ideias conservadoras. Estão a entender? E, portanto, essa perspectiva, segundo alguns, é muito mais importante do que saber se eu me sento à direita ou se me sento à esquerda do Presidente. Mas a vida é feita de hábitos, é feita de mensagens, é feita de imagens. E a verdade é que em todos os parlamentos, as pessoas que têm ideias conservadoras, liberais, democratas cristãs, a partir desse momento sempre se sentaram à direita do Presidente, e as pessoas que tinham ideias mais progressistas sempre se sentaram à esquerda do Presidente. Só há uma exceção: o Parlamento madeirense. O Dr. Alberto João Jardim, em determinado momento, entendeu, e ele fê-lo bem, porque houve obras na Assembleia Legislativa Regional e a Câmara, o sítio onde as televisões estavam instaladas, alterou. E ele percebeu que tinha necessidade de modificar o espaço onde estava sentada a bancada do PSD. E então disse: eu sou mais esquerda que o PC, e pôs as pessoas do PC sentadas à direita e o PSD sentado à esquerda. Mas isso é um caso sui generis, como tantos casos sui generis que existem naquela região. Eu estou à vontade, porque adoro a Madeira, sou casado com uma madeirense, portanto não há aqui nenhum parte e peri da minha parte contra a Madeira, bem pelo contrário, mas há todos os parte e peris contra o Dr. Alberto João Jardim. Isso há, peço desculpa por dizer, mas é uma pessoa com a qual não simpatizo nada, sob o ponto de vista político, sendo ele que o único que fez a verdadeira reforma agrária em Portugal, que é uma coisa que pouca gente sabe, porque expropriou a terra dos antigos proprietários e não a devolveu. E é uma coisa que pouca gente sabe no continente. E eu sei do que falo. Mas, e sabem, os da Madeira também sabem isso. Bom, ora bem, esta identificação simples de como começou a história da direita e da esquerda. Não sei se é amigo do Dr. Alberto João Jardim. Desculpa. Amigo pessoal. Então, muito bem. Sabe que ele até é primo de um cunhado meu. Mas isto é ver se eu passo aqui, senão vou a pé para a estação.
Porque aqui o Sr. Professor fez o favor de me ir buscar e ele disse, estás a dizer mal do meu primo, vais a pé para a estação, estás tramado. Mas pronto, ele até é primo de um cunhado meu, portanto... bom, mas o meu cunhado não lhe liga nada. Bom, mas isto para vos dizer que as coisas têm sempre um início. Ora bem, a questão é que, para mim, e vou-me calar, a questão é saber se aquilo que me levou a acreditar num pensamento identificado como direita, hoje se mantém válido. Tenho que lhes confessar isso. Eu, como sabem, estou afastado da vida política, ou melhor, as entrevistas, participo nos programas quando me convidam. Às vezes, sábado estarei num debate sobre a Europa com o Dr. Pacheco Pereira, com um outro senhor do Eixo do Mal. Isso não prescindo, sempre que tenho disponibilidade e vontade, e que sei minimamente do assunto, não prescindo de dar as minhas opiniões e as minhas posições sobre a matéria. Agora, campanhas eleitorais, andar a pedir voto, isso não. Isso aí já dei para esse peditório, umas vezes correu bem, outras vezes correu muito bem, outras vezes correu mal e outras vezes correu pessimamente e, portanto, ganhei, perdi, empatei, faz parte da vida e faz parte do jogo. Eu agora ando mais feliz, como deve calcular, o meu Benfica está em alta, sei os amigos do Porto já ganharam durante tantos anos, têm que respeitar que agora nós possamos estar aqui também felizes. Bom, Sr. Professor, já agora, creio que era importante ficou clara, penso eu, a noção de que existem várias direitas, mas creio que seria útil marcar dentro das direitas eventualmente aquilo que faz a diferença no que respeita à democracia cristã. Muito bem. Ora bem, essa chega era importante. Esta nota e outra, se o Sr. Professor e se os meus amigos me permitirem. Eu hoje, olhando o mundo e tentando ler o que se passa à minha volta, tenho dúvidas, disse-o há pouco, e digo aqui, em entender se os sinais de fumo, eu já não sei ler muitas das vezes os sinais que me são dados. Já não sei. E porquê? Porque eu sou claramente defensor da iniciativa privada, mas não sou defensor da ditadura de algumas pessoas que sozinhos dizem agora invista na Europa, agora invista na Indonésia e a minha vida anda para baixo ou anda para cima, não em função da vontade dos governantes, mas apenas em função de quem efetivamente lidera o mercado financeiro. E isso preocupa-me, apesar de tudo, quando verifico que não tenho um sistema judicial, não tenho um sistema de justiça que condena, sem apelo nem agravo, aqueles que brincam e falsificam as regras do mercado. Isso é uma coisa que obviamente me preocupa, porque me estão a mexer com a minha vida. Estão a mexer com a minha segurança, com a minha estabilidade, com a minha tranquilidade, etc, etc, etc. E, portanto, há aqui uma questão de um valor que é transversal, sob o meu ponto de vista, seja de esquerda, seja de direita, que é o valor da retidão, da correção e da seriedade. E nisso não pode haver diferenças de natureza ideológica. Um jogo de futebol tem duas equipas. Elas podem ser claramente adversárias, mas as regras têm que ser claras, porque se as regras não forem claras, não há jogo. E, portanto, os dois clubes, as duas equipas, antes de se enfrentarem, têm que se entender. Eles vão se comer em campo, mas antes de se enfrentarem, eles têm que se entender quanto às regras do jogo. E para se entenderem quanto às regras do jogo, têm que existir regras. Se não existir regra nenhuma, é tudo ao molho e fé em Deus e, portanto, ninguém se entende. E essa é uma questão que hoje a mim me preocupa. Porque a economia de mercado e a iniciativa privada em que eu acreditei e continuo a acreditar, aquele tal valor que fez com que eu dissesse sou de direita, quer uma economia maioritariamente na mão dos privados e não na mão do Estado, hoje não é isso que acontece. Bom, ora, isso leva-me à questão que aqui o Sr. Professor colocou da democracia cristã.
nós hoje habituamos-nos a ver a política mais como um catálogo. Ou seja, pegamos num programa de um partido e dizemos assim, deixa cá ver o que é que ele propõe para a habitação. O que é que ele propõe se vai ou não fazer uma estrada. O que é que ele propõe para os impostos. Olha, este diz que vai aumentar os salários. Olha, mas não votes, se calhar ele está-te a dizer isso e depois não aumenta nada. Não, mas nós temos que acreditar em alguma coisa e, portanto, vamos lá votar. Bom, a democracia cristã, aliás, como quase todas as doutrinas e as ideologias antigamente, tinham pressupostos. Que é assim, porquê é que você estuda? Porquê é que estuda? Aprender mais. Ok, para quê? Tem um objetivo de vida. Não é? Tem um objetivo, seja ele qual for. Ou há de ter, espera-se. Não é? Claro, não é? Não anda aqui só para ver andar os colegas e, portanto, como eu espero também não andar aqui só para ver andar os outros, e, portanto, temos um objetivo, certo? Desculpe estar a... Ora, a política, e nisso vamos perceber a diferença entre a democracia cristã e outras, nomeadamente, na democracia cristã há uma diferença entre os democratas cristãos do norte da Europa e os democratas cristãos do sul da Europa, e já vamos perceber porquê. Mas a ideia é de que eu tenho um princípio e tenho um fim. Porquê é que eu vivo? Eu vivo, e esta questão é uma questão essencial para mim. Hoje o mundo está feito para eu viver apenas o dia a dia e para me preocupar apenas com o dia em que estou e o dia da manhã. Estar a pensar uma semana, isso já dá muitas dores de cabeça. E o mundo está todo construído, todo ele construído, para eu esgotar o dia e para ter o menos esforço possível numa série de coisas. Não sei se as pessoas se dão conta, devem-se dar, hoje pede-se um trabalho e a maior parte das pessoas diz, eu não vou ter que fazer um trabalho escolar, implica ler, ver um livro. Hoje a maior parte das pessoas diz assim, eu vou à internet, está lá tudo, e faço um print, tomo lá, professora, que está o meu trabalho. A vida está construída desta forma. A sociedade está construída desta forma. E as minhas amigas, é evidente que daqui a bocado lhes pode entrar aquilo que eu estou a dizer, entra-lhes agora para o ouvido e sai-lhes daqui a pouco. Mas daqui a uns tempos vão pensar nisto. As minhas amigas e os meus amigos ainda não perceberam que em nome da liberdade e da facilidade que têm em recorrer a esse tipo de bens, as senhoras e os senhores são mais dependentes de quem manda do que possam pensar. A vossa geração é uma geração livre, mas é uma geração muito mais maniatada, muito mais dominada do que aquilo que possam pensar. Porquê? Porque a vossa geração é uma geração que foi convidada a não pensar, a não refletir, a não raciocinar e a não perguntar porquê. Porquê é que é assim e porquê é que não é assim? E quando eu deixo de fazer a pergunta porquê, porque tenho a resposta rápida, eu deixei de ser livre. Porque me satisfaço rapidamente com aquilo que me dão. E, portanto, podem andar a dizer que somos todos livres, eu faço o que quero, não são nada. Não são. Desculpem dizer-lhes, mas não são. Estão convencidos que são, mas não são. E eu acredito, seria tema para outra conversa, que quem verdadeiramente manda no mundo sabe isto, está a construir este modelo de sociedade, inventando esta noção de liberdade, que não tem a ver com a liberdade em que eu acredito, para dar a ideia às pessoas que são livres de fazer o que querem, mas não são livres de fazer o que querem. Os senhores são objetos. Porquê? Porque têm tudo pronto. Têm tudo pronto. Tudo rápido. E, portanto, eu satisfaço-me com aquele que mais rapidamente me dá a resposta. E, portanto, se este que me dá rapidamente a resposta me satisfaz o meu problema imediato, eu vou com ele. Se ele não me dá imediatamente a resposta, eu não vou com ele, vou com o outro. Ora, as ideologias e as doutrinas políticas tinham um princípio e tinham um fim, que era dizer isto. O mundo vive em função do homem. O homem, com H grande, ou da pessoa humana, se quiser. E a pessoa é algo muito mais relevante do que um objeto. E a democracia cristã do Sul, católica, muito mais próxima do pensamento católico, acredita nisto. Deus criou o homem, portanto tem uma ligação a uma identidade de princípios religiosa que não é aqui alheia.
Deus criou o homem. Portanto, criou para que ele tenha um objetivo de vida que é ser bom. E procurar que a comunidade em que se insere seja uma comunidade de paz, uma comunidade de segurança. E uma comunidade onde possa existir uma vida boa. Em nome de quê? Em nome dos princípios do Criador. Os que não acreditam em Deus, porque há muitas pessoas que não acreditam, não são crentes, dizem, as ideologias existem na perspectiva de que as propostas concretas que são apresentadas sejam propostas em função de um objetivo, de um fim de vida. Daí eu lhe estar a perguntar qual é o seu objetivo. Qual é o meu objetivo de vida? Eu quero ser o quê? Quero ser médico. Para quê? Quero ser médico para curar pessoas, para depois casar. Reparem, a democracia cristã, ou não casar, a democracia cristã procura ter uma vivência e uma ideia e uma identidade. Eu sou mais adepto do conservadorismo do que propriamente da democracia cristã, quero dizer. Aliás, como há pouco dizia, a única vez, não tenho que se incomodar com isso, a única vez em que o CDS foi verdadeiramente, eu tenho que o assumir, verdadeiramente para mim, democrata cristão, foi com Amaro da Costa e com Adriano Moreira. Depois foi mais liberal, eu hoje não sei o que é, com todo o respeito, sinceramente, eu estou a dizer aquilo que o senhor não me convidou para dizer o que penso, e portanto eu foi mais liberal, mais democrata cristão, e hoje é consoante os dias. A minha opinião é que hoje é consoante os dias. Se dá mais para um lado, dá mais para um lado, se dá mais para o outro, dá mais para o outro. É consoante os dias, os timings, aquilo que interessa em cada momento. Bom, tudo bem, cada um segue o seu destino, cada um faz aquilo que entender. Mas essa vertente democrata cristã é uma vertente em que há um valor, primeiro, que é a solidariedade social. Aliás, há uma proximidade muito grande entre a democracia cristã e o chamado socialismo católico. António Guterres foi líder do Partido Socialista, era um socialista católico. Há pouco falou de Dom Policarpo. Eu tive algumas conversas com o Dom Policarpo, que foi cardeal de Lisboa, que morreu recentemente, e, por vezes, o Sr. Dom Policarpo tinha dificuldades em entender o que é que me diferenciava de um homem como António Guterres. Porque António Guterres é um socialista, cristão, católico, e, portanto, muito próximo de muitas correntes de pensamento. As minhas amigas e os meus amigos, se um dia se derem ao trabalho de lerem documentos dos papas, dizem assim, então, mas estes homens são de esquerda. À luz daquela identidade própria, daquilo que nos chamam de esquerda ou direita, dizem, então, mas esta gente... Por exemplo, o Papa Leão XIII, que põe uma encíclica chamada Rerum Novarum, a atacar o capitalismo selvagem, que não respeitava os direitos dos trabalhadores, é um homem que manifesta uma preocupação social imensa, dizendo o capitalismo tem direito a existir, mas o objetivo da empresa não é o lucro. O objetivo da empresa deve ser, obviamente, financiar os titulares, mas distribuir a riqueza que gera, precisamente pelas pessoas que contribuíram para a criação dessa mesma riqueza, nomeadamente os trabalhadores. Este pensamento é um pensamento que está num documento da Igreja Católica. Leão XIII. Leão XIII escreveu na Rerum Novarum numa contestação muito clara e muito objetiva da chamada Revolução Industrial, em que havia exploração objetiva de mão de obra infantil, de jovens, em que as pessoas não tinham qualquer tipo de direitos de natureza social e de natureza laboral, e a democracia cristã, obviamente, procura ter uma preocupação muito clara na defesa dos direitos sociais das pessoas. Porquê? Porque entende que qualquer propriedade, e essa é uma característica distintiva, lá está, não há uma direita, entre a democracia cristã e um conservador, é que, ou mais um conservador, a democracia cristã diz, o lucro da empresa é para ser repartido proporcionalmente, mas é para ser repartido pelo empresário e pelos trabalhadores.
O conservador diz, não, o lucro da empresa é para ser repartido pelo dono da empresa e os trabalhadores que contribuíram mais para esse benefício devem ser premiados, devem ter prémios, mas esse prémio não deve ser a repartição do lucro. Estão a ver? Pequenas coisas práticas em que depois se traduz a diferenciação de pensamento. Já não estou a falar de um liberal. Esse não está preocupado. A lógica dele é o lucro, puro e duro. Bom, portanto, reparem, há um mundo imenso ao nível do pensamento político entre aquilo que pode diferenciar as pessoas em matéria das suas opções. E eu tenho o maior respeito por quem é do partido A, do partido B, do partido C. Eu não gosto de pedir nada à gente nova, porque dá a ideia de ser uma chatice. Desculpem-me o termo. Mas há uma coisa, se me permitem, que lhes vou pedir. É que não sejam dos partidos, sejam do PC, do MRPP, do PS, do CDS, como quem é de um clube de futebol. Porque isso é um erro. Nós devemos saber porque é que somos disto. Porque é que acreditamos nisto. E esse é o lado que eu hoje acho mais negativo no ano 2014 na política portuguesa. É que há muitos jovens que aderem aos partidos, não pelas ideias, não pelo pensamento e não por dizerem assim, eu vou para um partido para procurar construir uma cidade melhor. Eu vou para ali para ter emprego. Eu vou para ali para arranjar um tacho. Eu vou para ali para arranjar uma garantia para o meu futuro. E os partidos sabem disso e aproveitam-se disso. E sabem disso e aproveitam-se disso, desculpem, mas é a realidade, isso também aconteceu com gente do meu próprio partido, ao nível das próprias câmaras municipais, onde se começa, em muitas circunstâncias, a corromper o pensamento das pessoas, comprando a estabilidade económica e financeira das pessoas. E quando um jovem aos 20 e tal anos começa a ser corrompido pela sua estabilidade económica e financeira, ele deixou de sonhar. E um jovem que deixa de sonhar, que deixa de ter ambição em nome do sonho, em nome da sua garantia e da sua estabilidade financeira apenas aos 20 e tal anos, está tramado aos 40. Não é ele que vai fazer revoluções. Não é ele que vai promover as mudanças. Porque o seu objetivo é apenas ter a sua garantia. E nesse sentido, doutor, eu acho que houve um crime neste país, um crime de lesa pátria. A maior parte das pessoas nunca ligou a isso, que foi a história de terem contribuído durante muitos anos para que as pessoas tivessem mais facilidade em comprar casa do que arrendar casa. Porque quando um jovem com 20 e tal anos de idade compra uma casa com dinheiro emprestado ao banco, aparece-lhe uma oportunidade de emprego no Algarve e está tramado. Porque tem a casa às costas. Porque tem uma renda para pagar, fixa, que é a taxa de empréstimo ao banco, e depois não tem mobilidade. E um jovem deve ter mobilidade. Deve ter mobilidade. Deve ter a capacidade de se movimentar. Dizer, há um momento para estar mais fixo. Mas há um momento em que diz, eu tenho uma oportunidade de trabalho no Porto, vou para o Porto. Houve um tempo em que, infelizmente hoje, nem no Porto, nem em Lisboa, tem que ir para Londres. Ou para outro lado qualquer. Mas percebem o que eu quero dizer? Quando eu vejo um jovem com 20 e tal anos agarrado a um empréstimo de uma casa e de um carro sem poder sair dali, porque senão dizem, tenho uma oportunidade de emprego a 400 km, mas ele diz, está bem, mas se eu vou para lá, tenho que arrendar uma casa lá e tenho esta aqui para pagar que não consigo vender, eu estou aflito. E isto foi um drama brutal, lá está, em nome da comodidade para as pessoas. Foi uma comodidade imediata que lhes prejudicou em muitos aspectos o futuro. E foi uma comodidade fantástica enquanto havia dinheiro para a manter. No momento em que não há dinheiro para a manter, isto é efetivamente um problema. É evidente que a vossa geração já não vai ter os problemas que teve a minha e que teve a geração imediatamente a seguir, porque não terão as facilidades de crédito para comprar a casa que nós tivemos. E nós não só tivemos, como fomos empurrados em muitas circunstâncias. Olha lá, vai de férias. Então eu não quero ter dinheiro emprestado para férias. Então tem aqui uma taxa de juros fantástica. Quer dizer, isto aconteceu.
Isto aconteceu em Portugal, isto não é ficção, não é filme, isto aconteceu. E isso foi uma forma de nos prender. E uma pessoa, e a verdadeira liberdade é a liberdade em que nós não estamos presos a não ser àquilo que conscientemente nos queremos prender. Desculpe agora, só porque, Pronto, entretanto, vai-se aproximar. Mas eu ainda tenho uma pergunta, mas que peço que seja sintético, que é complementar em relação à informação que tem vindo a dar. Penso que ficou muito clara a questão de não ser da sua simpatia e da sua convicção política a questão da igualdade entre as pessoas. E isto para mim é muito importante. Eu penso que percebi o que disse. Ficou em branco a questão do ponto de partida. E para mim é muito importante, para mim enquanto pessoa, e creio que para todos eles é importante. Esse ponto de partida, do seu ponto de vista, deve ser garantido pelo Estado num sistema de igualdade, ou pelo contrário, deixa-se que a natureza haja e as coisas aconteçam? Não, para isso acho que é muito importante. Essa questão é muito importante. Eu queria-lhes aqui dizer o seguinte, e vai entender, Sr. Professor, penso eu, para ir ao encontro da sua resposta. O meu pai, que já faleceu, era de uma família muito pobre, muito humilde. Era aqui de Trancoso, distrito da Guarda, foi pastor até aos 13 anos de idade e foi trabalhar com 13 anos de idade para Lisboa como marçano. Provavelmente a profissão não vos diz nada. Marçano era ajudante de merceeiro. Sabem o que é um merceeiro? Bom, um mini mercado da altura. E ele, como marçano, levava compras, com 13 anos, com um cabaz ao ombro, à casa dos clientes dessa mercearia. A minha mãe já vinha de outro extrato económico e social. Mas eu, portanto, para nos situarmos, que eu tinha muito orgulho no meu pai, e, portanto, para lhes dizer que sei bem de onde eu próprio venho, nomeadamente pelo lado do meu pai. E, portanto, que não tenho aqui uma visão de alguém que nunca soube o que era viver ou conviver com situações de escassez. O meu pai tinha 11 irmãos, portanto, uma família antiga, em que as famílias na altura mais pobres eram assim, para trabalhar as terras que tinham arrendado para poderem corresponder e para poderem sobreviver perante o senhor a quem tinham arrendado as próprias terras. Bom, isto para nos entendermos sobre determinado tipo de questões. Portanto, eu sou de direita a favor da diferença entre as pessoas e não pela igualdade, por convicção e não por berço. Ok? Portanto, esta questão para mim, perdoem-me, mas é muito importante dar-lhes este testemunho. Ora bem, portanto, eu acredito que os homens nascem diferentes. Acredito na diferença total. Entendo que, como ponto de partida, até determinado limite, todos devem ter as mesmas condições e oportunidades. Todos. Ou seja, não faz para mim sentido que um jovem filho de uma família pobre não possa ter escola, tem que ter. Como não faz para mim sentido que um pobre não possa ter direito à saúde. Essa questão para mim é essencial. É essencial. Porquê? Porque aí entra o meu lado cristão. Ou seja, não acredito que ninguém possa ser verdadeiramente cristão sem dar as mesmas oportunidades. É a mesma coisa que quando uma turma entra toda no primeiro ano, no primeiro dia, na mesma sala de aula. Todos têm as mesmas oportunidades perante o mesmo professor. E, portanto, o professor fala de igual para todos, dá-lhes as mesmas oportunidades, dá-lhes as mesmas aulas, as mesmas lições, indica-lhes os mesmos livros, a mesma bibliografia, diz-lhes a todos de igual qual é o dia dos testes, etc, 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 etc. E, portanto, tem um tratamento de igualdade. A partir daí tem que se manifestar, vai-se manifestar inevitavelmente a diferença. Mas, obviamente, que sou favorável a essa igualdade. Nesse aspecto. Como instrumento de desenvolvimento da diferença. Como ponto de partida. Vamos admitir que, a partir de determinado momento, há pessoas que entram
por problemas de natureza física, por idade, etc, 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 num estado tal que não têm condições de sobrevivência. Eu entendo que o Estado não pode abdicar desse esforço de solidariedade que tem de existir, inevitavelmente, com os mais fracos. Mas agora, atenção, para mim, aquele que, mais fracos, entre aspas, mas aqueles que têm mais deficiências, esse estado de fraqueza tem que ser um estado de fraqueza natural e não um estado de fraqueza provocado pelo próprio. E em muitas circunstâncias eu tenho situações de pessoa. A minha mulher é professora, também já foi professora no 12º, agora é professora do 8º ano ou do 9º ano, numa zona daquelas duras que os senhores veem muitas vezes na televisão da Cova da Moura. Já dei na Baixa da Banheira. Então pronto, então conhece. Bom, o bairro J de Chelas. Bom, e efetivamente há ali pessoas, e portanto a ideia de que de um momento para o outro os professores são todos os maus da fita, não é por ele ser professor, como há bons professores e maus professores, mas de um modo geral há gente que se dedica à escola como ninguém, e os meus amigos e as minhas amigas sabem isso. Há muita gente que paga do bolso fotocópias para os alunos porque a máquina de fotocópia da escola está avariada, e eu sei bem como é que isso é. Não no meu caso pessoal, mas por viver com quem vivo e por estar casado com quem estou. Agora, confesso-lhes, lá está, é um ponto que eu sei que é sensível, dizer que tem que andar na escola para cumprir a escolaridade obrigatória, todas as pessoas, até aos não sei quantos anos, eu isso tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas maiores dúvidas. Dizer que até tem que andar lá até acabar. Tenho as minhas maiores dúvidas sobre isso. Porque acho que isso já não é estar a dar oportunidade, isso é estar, por vezes, a insistir com alguém que pode e deve ser conduzido pelo próprio sistema para outro tipo de atividade, outro tipo de ensino até, do que aquele em que, em nome de uma determinada igualdade, em que o ensino obrigatório é de X anos, portanto, tu até cumprires isto, tens que andar aqui. Eu isso, sinceramente, não aceito e não concordo. E, portanto, é este o meu ponto de diferença. E, portanto, entendo que as pessoas não devem ganhar todas o mesmo. Entendo que as pessoas devem ganhar em função do seu mérito, da sua capacidade, da sua dedicação, do seu trabalho. E há pessoas que, por vezes, se encostam e que dizem: eu não me interessa de fazer mais ou de fazer menos, eu ganho o mesmo que o outro. E há depois a situação inversa, que é as pessoas que dizem: eu para que é que me hei de esforçar mais, para que é que hei de trabalhar mais, para que é que hei de procurar ter mais brio, se eu tenho exatamente os mesmos prémios do que aquele que não faz nada, do que aquele que faz o mínimo possível, etc, 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 etc. E, portanto, eu não acredito nesse modelo de sociedade, e é nesse sentido que exalto a noção de diferenciação e a noção de diferença. Muito bem, creio que agora era a vossa vez. Tem já uma pergunta? Força, muito bem. Quando se falou de diferentes direitas e diferentes esquerdas, mas na realidade as diferentes direitas têm o mesmo valor base. Logo, até onde vai um jogo político, qual é que tem mais peso em algumas alturas? Um jogo político ou os valores de uma direita ou de uma esquerda? Porque existe ligações, por exemplo, entre o CDS e o PS com valores base diferentes, só para tirar votos ao PS. Já houve coligação do CDS com o PS em 1978. Com Mário Soares, exatamente. Foi a única. Mas foi a única que houve. O que é que pesa mais, o jogo político ou os valores em si? Isso é uma boa pergunta. Eu penso que, vamos ser francos, é o jogo político que pesa mais. Ouça. Não, vamos ser francos, objetivos. Dir-me-á, como é que se chama? O Rui Dir-me-á, mas não devia ser assim, pois não devia. Mas a lógica é obviamente a lógica do jogo político.
Quer dizer, a não ser quando há casos extremos, aí obviamente que não, porque senão depois a própria opinião pública diz com vergonha, não sei o quê, não sei o que mais. Repare, isso leva a que muitas das vezes as pessoas digam assim, eu estou aqui neste governo, eu nem queria, mas é em nome do país. Não é? Dir-me-á, bom, mas todos os senhores que lá andaram fizeram igual. Alguns sim, outros não. Há pessoas que nunca fizeram isso. Eu tive imensos defeitos na vida política, portanto eu não tenho a lógica manicaísta de que há uns bons e os maus e de que eu estive sempre dos bons e que nunca fui mau. Quer dizer, não tive coisas melhores, tive coisas piores, como tudo na vida, como todos nós na vida. Bom, quero-lhes dizer o seguinte, perdoem-me pelo que eu diga, eu não estou agora na vida política, não estou aqui a querer cativar-vos para nada, não sou candidato a nada, nem quero os vossos votos para nada, portanto estou à vontade com essa matéria. Eu fui deputado europeu 1 ano, todo o dinheiro que eu ganhei, dei metade a instituições de solidariedade social e a outra metade é o meu próprio partido. Hoje, ao partido não dava nada. Às instituições de solidariedade dava. Ao partido hoje não dava nada. Nunca ninguém me agradeceu e eu ainda fiquei com a fama de ter ganho dinheiro, podia ter ganho, mas a verdade é que o dei, hoje não dava nada. Bom, fui depois deputado na Assembleia da República numa época em que o Partido Socialista tinha maioria relativa. E uma das razões pelas quais fiz determinadas rupturas... e portanto, como sabem, um partido para aprovar orçamentos de Estado e determinadas leis precisa de não ter a maioria contra. Portanto, havia PSD, CDS, PS e PC. E o doutor Carlos... Tem que acabar. Não. Temos mais 15 minutos. Ok. O engenheiro António Guterres tinha acabado... já lhe dou a palavra, se o Sr. Professor autorizar. Claro. O doutor engenheiro António Guterres tinha acabado de ganhar as eleições e ia apresentar a sua proposta de orçamento. E o doutor Carlos Carvalhas, que era na altura o líder do PC, diz assim, nós vamos votar contra. E o PSD era liderado na altura por um senhor que era o Dr. Fernando Nogueira, não sei se recordam. E diz, nós vamos votar contra. E eu fiquei calado. E o presidente dos empresários, na altura da CIPRE, Dr. Pedro Ferraz da Costa, telefona-me e diz-me assim, não, Monteiro, você sabe que eu não sou do PS, mas era só o que faltava, que o orçamento já fosse chumbado, então acabámos de ter eleições, isto era o fim da macacada para a vida das empresas, então, como é? E eu disse, esteja descansado que nós não tomámos decisão nenhuma. E diz-me ele, você conhece o António Guterres? Estive uma vez com ele num debate, você importa-se que façamos um jantar os três? Eu disse, vamos os três. E combinámos um jantar numa suíte do Hotel Tivoli. Por mim, até podia ter sido na Feira Popular, não interessava, mas ele ia entender. E então, aquilo era suposto ser um jantar secreto. E então aquilo foi de tal ordem que, como se em Lisboa, uma coisa pudesse ser secreta. Portanto, se quiserem ir para lá namorar às escondidas, não vão, porque toda a gente fica a saber. Ele entrava às 8 da noite, eu às 8h15, e o Primeiro-Ministro às 8h30, e assim foi. No dia seguinte estava nos jornais todos, Monteiro num quarto de hotel com o Guterres. Havia na altura, isto aconteceu, havia na altura um programa que as pessoas se vão recordar, os meus amigos já não são desse tempo, mas as pessoas se vão recordar, que havia um programa na televisão, na SIC, que era o Eixo do Mal. Sim. E o Eixo do Mal faz uma brincadeira, que faz uma simulação de computador, que era um quarto, e o quarto do hotel tinha o número 69. E então, o Guterres batia à porta, e eu abria, e eu aparecia assim com um roupão, assim, com o peito meio... E aquilo foi tal... Eu agora rio-me, na altura passava na rua, e amigos, colegas vossos, da vossa idade, diziam, olá, querida, e tal. Que a mim me deixou completamente louco, com essa brincadeira do jantar. Esse programa era feito por Manuel Serrão, quem eu sou muito amigo, a Rita Blanco, que é esta senhora que aparece no anúncio com o Ronaldo, que era tramada comigo nesse programa, o Rui Zinc, o Miguel Esteves Cardoso e a Júlia Pinheiro. Meu caro amigo, aquilo era um quinteto. Eu já sabia, eles tinham um prémio que era o Eixo do Mal. Cada vez que havia um programa eu já sabia que era eu que estava na berlinda, portanto eles não gostavam de mim,
E tumba. Isto para dizer o quê? E nesse jantar, o engenheiro Guterres diz-me assim, ó Manuel Monteiro, vamos lá aqui combinar então como é que você se vai vestir. E eu digo, eu estou-lhes a contar o que já disse à sábado. Há outras coisas que não disse, não vou dizer. Não houve nada para além do jantar. Mas cada um foi para a sua casa. Ou não fosse eu conservador. Bom, e a questão é esta. E eu disse, e eu calei-me e pensei o quê? Eu tinha trabalhado na CIP, como o vosso professor nos disse. E o presidente da CIP tinha sido o meu patrão. E eu pensei, às tantas foi o presidente da CIP que lhe disse, esteja descansado que eu controlo o Manuel Monteiro, eu já lhe disse que o orçamento tem que passar e, portanto, o assunto está resolvido. E eu disse ao Sr. Primeiro-Ministro, olha, ainda não tomámos nenhuma decisão, o senhor ainda não apresentou a sua proposta. E eu percebi que ele percebeu que eu não sabia. E no dia seguinte chama-me ao gabinete dele e diz-me, olha, eu quero-lhe aqui dizer que ontem fiquei um pouco incomodado porque percebi que você não sabia, mas o ministro do meu governo, que é aliás primo de um membro do seu partido, já tem a coisa combinada. E eu, vão-me desculpar, nomeadamente as senhoras, percebi que andava a fazer o papel do corno, que é o último a saber. E eu disse, este homem ou vai achar que eu me estou a fazer de virgem ofendida, que sei, que estou a fingir que não sei, ou então ainda é pior, não sei o que é pior, se é isso, se é eu não saber mesmo. E eu disse, olha, deve haver aqui um equívoco, porque eu não sei de nada. Eu não aceito a negociação. Na base do CDS vota ou abstém-se, e em contrapartida há aqui uns assuntos para o escritório tal, para o escritório tal e para o escritório tal. Eu não entro nisso. E nesse dia acabou a minha vida no CDS. Está a entender? Porque eu atravessei-me num negócio muito grande, que não vou falar. E disse, comigo não. E vim embora. Passado uns tempos, vim embora. Ainda lá estive 3 anos. Mas 3 anos desesperados, em que tinha uma pressão brutal. Portanto, não cedi ao jogo político. Mantive-me leal, mas não ganhei com isso. Ou melhor, ganhei para mim. Para lhe poder estar aqui a dizer o que estou a dizer. Porque se eu não tivesse tido a mesma integridade, não lhe podia estar aqui a dizer o que estou a dizer. Claro. Porque amanhã pode sair numa rádio ou num jornal, os senhores começam a dizer... Vai daqui para o YouTube. Não. Vai daqui para o YouTube. Não, mas tudo bem. Não, mas já saiu. Mas Monteiro disse isto. E eu estou à vontade para dizer... Primeiro, porque eles não podem desmentir. E segundo, porque sabem que eu não entrei em jogadas nem em esquemas. As pessoas podem não gostar de mim. Não há ninguém neste país que possa dizer ganhaste isto ou aquilo à custa aqui de traficâncias políticas. Nunca. Nunca. E essa é uma questão que faz, efetivamente, por vezes, determinadas pessoas afastarem-se da vida política quando percebem que a traficância política é mais importante do que a lealdade a valores e a princípios que têm que existir mesmo quando não se anda a pedir votos às pessoas. Muito bem. Está a entender? E essa é que é uma questão central. Sofia. Boa tarde. Sendo o professor doutor um defensor dos valores de direita e sendo o atual governo o governo mais à direita que a nossa democracia já teve, qual é a sua posição relativamente à governação que estamos a ter? Eu não gosto da governação. Pronto. E não penso que não gosto por divergências pessoais que, entretanto, são públicas, que tive com algumas pessoas do atual governo. Eu fui sondado para várias coisas. Olha, quando foi o governo de Durão Barroso, isto também é público, mais ou menos, quando foi o governo de Durão Barroso, do Dr. Paulo Portas, o CDS tinha direito a indicar 3 ministros para a coligação. E alguém me convida para almoçar, não interessa agora quem, e dizem que se você aceitar, o CDS tem direito a 4 ministros. E, portanto, vimos convidá-lo para o governo e, nessas circunstâncias, o CDS tem direito a 4 ministros. E eu disse, mas eu não vou para o governo com essa pessoa. Pronto. E, portanto, eu hoje tenho muitas dúvidas. E sabe porquê? E vou-lhe explicar rapidamente. Eu não tenho a menor dúvida que o país tinha que fazer sacrifícios. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Por causa daquilo que há pouco lhes disse, nós vivemos na ilusão de que éramos ricos e não éramos. Nós vivemos na ilusão. E não percebemos,
quando se dizia que eu era anti-europeu, anti-moeda única, etc. E uma das coisas que disse na altura ao primeiro-ministro António Guterres foi: se vai entrar no euro, peço-lhe uma coisa, não aceite a conversão é, não aceite que 1 euro valha 200 escudos, tem que valer menos, tem que valer muito menos, porque isto vai aumentar o custo de vida de uma forma brutal. Só que a banca não queria. A banca interessava-lhe em que 1 euro correspondesse, como sabe, nós tínhamos escudos, e portanto é a mesma coisa que estarmos a fazer um câmbio. Fizemos, para comprar 1 euro tivemos que dar 200 escudos. As pessoas não perceberam. Porquê? Porque as taxas de juros eram tão baixas, só que a nossa vida começou-se a tramar no dia a seguir a entrada ao euro, porque quando o arrumador de carro lhe pedia uma moeda, você se lhe desse 50 cêntimos, ele fazia-lhe má cara, e 50 cêntimos já era 100 escudos, e quando havia 100 escudos, ninguém dava 100 escudos. E café? E o café? Ora, as pessoas logo aí começaram a levar no osso, só que não perceberam isso. Não perceberam. Como havia dinheiro, as pessoas não percebiam. Repare, a coisa é tão ilusória que se você passar aí numa coisa, compra um caderno e tal, 5 euros, ou 3 euros e meio. 3 euros e meio não é nada. Se for falar com os seus pais, 3 euros e meio eram 700 escudos. E quando diziam 700 escudos já era muito dinheiro. E, portanto, o nosso raciocínio, estão a ver a falta de liberdade? Nós fomos conduzidos na lógica de que isto não é nada, não é nada, não é nada, só que nós não tínhamos dinheiro para aquele mesmo não é nada. Ora bem, portanto, eu não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida, que depois dos disparates todos que fizemos, que nós tínhamos que fazer sacrifícios. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. A única questão para mim, e é isso que me leva a não gostar, é verificar que há um conjunto de pessoas neste país, não sei se são 5, se são 10 ou se são 20. Pode o assunto não contar para nada em termos do grande orçamento de Estado. Mas eu não posso aceitar que a minha mulher, para falar dela e não de mim, que é professora há muitos e muitos anos, tenha agora o ordenado que tem, e haver um jovem que vai para assessor de um ministro, ou 2, ou 3, ou 4, com 20 e poucos anos, que não é especialista de nada e vai ganhar 4.000 euros por mês. E isso eu não posso aceitar, porque acho isso imoral e um escândalo. E um governo só tem autoridade moral, porque eu estou disponível como patriota a fazer sacrifícios. E se for preciso só comer uma refeição, juro-lhe que só como uma refeição, mas eles têm que me dar o exemplo. E eles não me dão o exemplo. E eu não posso gostar de um governo que me exige a mim coisas e depois não dá o exemplo dentro da sua própria casa. Isso é, dir-me-á, mas não são lá os 4.000 euros de 100 assessores que contam. Podem não contar em termos quantitativos, mas contam para mim em termos morais, em termos éticos, em termos de exemplo. Porque é a mesma coisa que o seu pai dizer assim: minha querida, a partir de agora tens que fazer aqui a austeridade. E ele continua a gastar à tripa forra. E você diz: então, mas como é, pai? Então, afinal, eu é que tenho que fazer o sacrifício e tu continuas a fazer, ou o pai continua a fazer a vida que fazia. Bom, e depois não posso aceitar que o governo seja tão exigente com determinadas pessoas que não têm possibilidade de se defender. Eu não estou a falar dos professores por uma questão corporativa, porque eu não gosto de corporações. Está a perceber? Professores? Nada. Mas a verdade é que não posso aceitar isso e depois verifique que, por exemplo, vamos ter cortes nos salários porque é necessário, mas depois os da TAP estão isentos, e os da CP estão isentos, e os da Caixa Geral de Depósitos estão isentos, porque há sempre uma justificação de natureza jurídica que justifica isso. Eu não posso respeitar isso. Está a entender? Porque se é para ser o corte, tem que ser para todos. Não pode haver aqui, não podem existir classes profissionais que parece que uns são filhos e outros são filhos da coxa. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não... Com todo o respeito. Está a perceber? E eu isso não posso aceitar. Não posso aceitar isso. Está a entender? Estamos mesmo encostados ao fim e queria dar mais uma oportunidade, por favor. Defendendo mais os valores de direita e uma economia baseada nas privatizações, qual é a sua posição em relação à privatização da CPT
As grandes empresas. Por incrível que lhe possa parecer, sou contra. E porquê? Porque entendo que o Estado português, é evidente que a minha resposta tem que ser enquadrada na ideia que eu tenho da globalização e na ideia que eu tenho da União Europeia. Eu entendo, em primeiro lugar, que tudo o que é recursos naturais do Estado não devem ser geridos pelo próprio Estado. Não devem ser pertença de A, nem de B, nem de C. É uma questão de princípio. Como, por exemplo, não aceito a privatização da água. Está a ver? Não sou favorável a isso, não posso ser favorável a isso. A água não é do António, nem do João, nem da Maria. A água é da comunidade. E, em segundo lugar, porque eu percebo, como não há dinheiro, e, portanto, vende-se a patacos, vende-se na perspectiva de captar receita para fazer face a problemas de tesouraria, dizer assim, olha, eu não queria vender esta casa que tenho de família há não sei quantos anos, mas eu não tenho dinheiro para comer, portanto, primeiro a minha sobrevivência, depois a casa. Portanto, eu até percebo isso, percebe? Em termos práticos, percebo isso. O problema é que nós, e isso daria para muitas conversas, é que nós estamos a vender o país está a ser todo vendido, e está a ser vendido não a empresários, está a ser vendido a oligarquias e a governos onde não há liberdade nem democracia. Olha, a EDP. A EDP foi vendida a uma empresa. Juridicamente está tudo correto. É Three Gorges, acho que é assim que se chama. E essa empresa é representada por uma pessoa, que é um presidente da empresa, que veio cá, assinou o contrato e tal. Há um mês, o governo da China disse a esse senhor, agora deixas de ser presidente da empresa. O que significa que formalmente existe uma empresa, mas na realidade quem manda é o governo da China. E, portanto, eu na prática não vendi a uma empresa chinesa, eu vendi ao governo da China. Diz assim, eu estou com participações do país africano A, B e C, da empresária A, B e C. Não é verdade. A empresária A, B e C é representante de um grupo que domina um determinado país num determinado momento. E, portanto, isso não são privatizações. Não são essas privatizações em que eu acredito. Eu acredito em privatizações em que os empresários são pessoas livres e não me importa que sejam alemães, ingleses, brasileiros, não me importo. O que não posso aceitar é que eu estou a entregar o meu país em setores estratégicos determinantes a países que querem ter aqui posições estratégicas para, a partir daí, terem uma influência a nível do mundo. E acho que este país está, nesse aspecto, a proceder muito mal em relação a essa situação. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado em nome de nós todos. Temos aqui uma lembrançazinha para si. Muito obrigado. Uma coisa. Muito obrigado. Então, boa tarde.